Olá, bem-vindo a mais um vídeo do portal Cloud Treinamentos. Se você não me conhece ainda, meu nome é Leandro Porciúncula, eu sou instrutor de AWS do portal Cloud Treinamentos. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que a gente cria uma instância Windows na Amazon, de uma forma super simples, super rápida. Essa instância é free, você pode utilizar ela por um ano sem nenhum custo. É uma instância Windows Server 2012 R2. Então você pode utilizar ela para fazer todos os seus testes, tudo que você precisar fazer na Amazon, em Windows, você vai fazer de forma gratuita nessa instância. É uma instância simples, mas nós conseguimos subir ela super rápido. Você vai ver que não leva menos de 10 minutos para a gente ter uma instância rodando já, autenticado, tudo funcionando certinho para a gente poder subir as features que a gente quiser dentro do Windows Server 2012. Então eu vou mostrar isso para vocês agora nesse vídeo. Vamos lá. Bom, então a primeira coisa que a gente tem a fazer é entrar na console da Amazon. É aws.amazon.com. Vamos aqui em fazer login na console. Eu vou colocar a minha conta, ela já está aqui, ó, é aws@cloudtreinamentos.com. Vou colocar a minha senha. Isso aqui, ó, isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui eu vou fazer um próximo vídeo explicando como que a gente faz essa configuração para a sua conta ter esse tipo de segurança. Isso aqui é autenticação em vários níveis. Como que funciona? Eu tenho um aplicativo no meu celular, o Google Authenticator. Então, sempre que eu precisar logar na minha conta, ele vai pedir o código de autenticação, que eu preciso do meu smartphone para fazer isso. Isso é uma segurança a mais na sua conta. Não tem perigo de alguém descobrir a sua senha e logar na sua conta. Deixa eu colocar o código aqui que ele gerou para mim. Como aqueles tokens de banco que geram os códigos que gera o código para você, esse software, o Google Authenticator, faz a mesma coisa. Você vincula o Google Authenticator à sua conta da Amazon. Então, com isso, aumenta muito a sua segurança. Qualquer pessoa que veja você digitando a senha ou descubra a sua senha de alguma forma, de qualquer forma, ela vai precisar do seu celular, do seu token, para poder autenticar na sua conta. Principalmente na conta root, que é a conta mais importante que você tem. Que ela consegue destruir todo o seu ambiente e também destruir a sua conta, cancelar a sua conta. Com isso você perde toda a sua infraestrutura. Bom, então como que nós vamos criar a nossa instância Windows? Onde que é esse serviço? Nós vamos aqui, ó, em EC2, Virtual Server in Cloud. Então, esse é o dashboard do EC2. Aqui, ó, tem um breve resumo de como que está a sua situação. Se você olhar aqui, ó, nós não temos nenhuma instância rodando nessa conta. Nesse caso, né, conta nessa região, né? Eu estou usando a região da Virgínia. Então, esse dashboard é só dessa região. A gente não tem nenhuma instância rodando, nenhum volume, nós temos um key pair, nós temos 5 security groups. Eu vou explicar para vocês o que são esses key pairs e security groups no andamento do vídeo. Então vamos lá. Launch Instance, para a gente lançar nossa primeira instância. Vamos criar a nossa primeira instância Windows. Então aqui, ó, nós temos vários sistemas operacionais, várias imagens de sistemas operacionais. Aqui embaixo, se você baixar a tela, você vai ver que nós temos o Windows Free Tier, que é uma instância free de Windows, que nós conseguimos criar na Amazon. É o Windows Server 2012 R2 Standard. Nós vamos selecionar esse Windows Server. Aqui ele vai dar a configuração. Então, nessa forma free, nós temos uma instância T2 Micro. Ela tem uma vCPU e 1 GB de memória. Para a gente fazer os testes que a gente precisa, é bem simples, é o suficiente. E com isso a gente não vai ter custo nenhum.
Aqui nós vamos escolher qual a rede. Vamos escolher para ela pegar um IP público. Isso é muito importante para a gente poder acessar a nossa instância depois. Bom, vamos configurar só isso. Apenas você bote um IP público. Vamos adicionar um storage. Vamos avançar. Aqui o storage que é free é 30 GB, então vamos deixar como está, não precisa aumentar. Para o Windows o mínimo é 30 GB. Para Linux você consegue criar um disco de 8 GB. Vamos avançar, next. Aqui se você quiser adicionar alguma tag, nós não vamos colocar nada. Security Group. O que é o Security Group? O Security Group é como se fosse um firewall para a nossa instância. Então aqui nós vamos precisar liberar as portas que a gente quiser para acessar essa instância. Você pode já ter um Security Group criado. Se eu vier aqui em Select, você vai ver que eu já tenho alguns Security Groups criados. Mas nós vamos criar um novo. Create New Security Group. Vamos colocar o nome de Windows. Aqui uma descrição para ele. Windows Terminal, que é a porta do Terminal Server. E aqui nós vamos liberar o tipo, que é o RDP, que é a conexão que a gente vai ter com o nosso servidor Windows. Protocolo TCP, porta 3389. Para quem não sabe, a 3389 é a porta de conexão do RDP. E o source, aqui ou de um IP específico, ou do meu próprio IP, ou de qualquer IP. Eu vou deixar aqui qualquer IP. Vamos dar um review, ele vai nos repassar todas as configurações, para a gente ter certeza que é isso que a gente quer. E agora vamos dar um launch. Aqui, na hora de lançar a nossa instância, ele nos pede um key pair. O que é o key pair? O key pair é o certificado que ele vai usar para a gente poder autenticar. No caso do Windows, a gente vai usar esse certificado para gerar a nossa senha de administrador. Então nós vamos criar um novo key pair, colocar um nome para ele aqui, o Windows, e vamos fazer o download desse key pair. Você pode ver aqui embaixo que ele salvou um arquivo windows.pen. E vamos dar um launch instance. Aqui ele está usando o status da nossa instância. Se a gente for aqui, View Instances, ele vai mostrar que a instância ainda não está iniciada, não está pronta. Isso deve levar alguns minutos. Enquanto isso, eu vou mostrar para vocês algumas coisas aqui. Aqui, no canto esquerdo, nós temos o dashboard. E embaixo, mais abaixo, nós temos as instâncias, que aqui fica a lista de todas as instâncias que a gente tem nessa região da Virgínia. Aqui nós temos também alguns comandos. Se você quiser dar um comando para sua instância, você consegue por aqui. Por exemplo, você consegue, vamos escolher um comando para Windows aqui, Você consegue um comando de PowerShell, você só joga o comando aqui embaixo e ele vai executar esse comando na sua instância. Pode ser uma instância específica, que aqui no caso não tem nenhuma, porque a nossa instância ela não está pronta ainda. Então, isso é uma forma de você dar comandos para a sua instância sem precisar logar nela. O que mais que nós temos aqui? Imagens, AMIs. Essas imagens, você, depois de criada a sua instância, você faz as modificações que você quiser e você pode criar uma imagem dela. E no momento que você subir novas instâncias, você pode subir essas instâncias baseadas nessas imagens. Não precisa fazer toda a configuração de novo. Então, quando você subir uma nova instância, você sobe baseado nessa imagem que já está com toda a configuração que você fez. Os volumes são os nossos volumes EBS, os nossos discos da nossa instância. Aqui aquele disco que eu criei de 30 GB, ele está aqui. Se você quiser, você pode criar um novo volume e anexar a essa instância, não tem problema nenhum. E aqui são os snapshots. Snapshots, para quem já trabalha com máquina virtual, já deve saber o que é.
ele cria uma imagem como um ponto de restauração para essa instância. Você cria esse snapshot e aí, se você fizer qualquer coisa de errado, você pode restaurar esse snapshot. E aqui na parte de rede, nós temos os Security Groups. Os Security Groups são aqueles firewalls que a gente criou no início quando a gente estava lançando a nossa instância. Você pode já criar um Security Group antes. E não precisa para cada instância que você criar um novo Security Group. Você utiliza o mesmo. Se for as mesmas portas, você utiliza o mesmo. Ó, esse aqui é o Security Group que nós criamos quando estava criando aquela instância Windows. Mas eu já poderia ter criado ele aqui antes. Elastic IP são, por exemplo, se você tem um serviço que precisa de um IP fixo, você vai alocar um Elastic IP. Então, sempre que você criar uma instância, você vai associar esse IP a essa instância de forma que esse IP nunca mude. Então, se você perder uma instância e criar uma nova, você associa esse IP e a sua configuração nada muda de IP. Porque, caso contrário, cada instância que você sobe, você vai ter um IP novo, um IP público novo. O keypair são aquelas chaves, aquele par de chaves que a gente criou antes. Aqui está o arquivo que a gente baixou. Vou abrir ele para vocês verem. Ó, é um arquivo que é uma chave privada. Então, com essa chave, nós vamos conseguir a nossa senha de administrador do Windows. Vamos ver se a nossa instância já está pronta. Vamos em instância. Ela já está running. Vamos ver se eu já consigo gerar a senha. Ó, nós vamos em Action, Get Windows Password. Bom, então para pegar essa senha, o que eu preciso fazer? Ou eu escolho aquele arquivo por aqui, ou eu simplesmente venho aqui, copio tudo que está escrito no arquivo e colo. Vamos aqui em Decrypt Password. Pronto, essa é a forma da gente descriptografar a nossa senha para a gente poder ter acesso. Com isso, em nenhum momento a Amazon tem acesso à sua senha de administrador. Por quê? Porque eu só consegui ver essa senha depois que eu joguei a minha chave privada lá. E a Amazon não guarda essas chaves privadas. Então, se você perder essa chave privada, nunca mais você conseguiria gerar essa senha. Então vamos acessar a nossa instância agora. Eu vou copiar aqui o public DNS, que é o endereço dela. Eu poderia ou pegar pelo IP, se você olhar aqui embaixo, ó, ele já gerou um public IP também, mas eu vou pegar pelo DNS. Vou copiar. Vou abrir o terminal server do Windows. Colar esse endereço. Vou mandar conectar. Ele vai me pedir usuário e senha. O usuário é administrator, que é o Windows em inglês, né? Se fosse em português seria administrador. E a senha é essa coisa bem estranha aqui. Vamos colar a senha aqui. Dar um OK. Aqui é a confirmação do Windows. Vamos dar um sim. Ele vai conectar no nosso servidor. A primeira vez ele demora um pouquinho, que ele vai ter que criar o meu perfil, a minha conta. A máquina já subiu, mas ele ainda não criou o meu perfil, que eu não loguei na máquina. Então ele demora um pouquinho. E também é uma máquina simples, né? Uma máquina com 1 GB de memória, uma vCPU. Mas ele vai criar o meu perfil agora. Essa máquina é uma máquina boa para você fazer testes. Você consegue subir um controlador de domínio. Qualquer teste que você precisa fazer no Windows, você não precisa mais instalar um Windows numa máquina, ou tem que conseguir licença para fazer a instalação de Windows. Você consegue fazer todo o teste nessa máquina. Já está incluso a licença na Amazon. Quando você sobe uma instância Windows, o valor que você paga já está incluso a licença. No caso dessa Free, você também já tem licença dela, mas a Amazon não lhe cobra nada por isso.
Ele está criando agora o perfil, né? O perfil do nosso usuário. Uma maquininha de 1 GB com 2012 server deve demorar um pouquinho para criar o nosso perfil. Ela já está acabando. Não vale nem a pena eu parar o vídeo, eu vou continuar ele aqui. Ela já está acabando de criar o perfil. Pessoal, enquanto isso, espero que vocês tenham entendido até aqui, tá? Essa máquina, como eu falei anteriormente, você tem ela free por 1 ano. Então você pode utilizar ela sem problemas, instalar o que você quiser, fazer todos os testes que você precisar. Ó, a máquina subiu, é um Windows Server 2012 em inglês. Ó, aqui ele está dando a configuração da máquina, uma máquina com 1 GB de memória, processador, sistema operacional 64 bits, você pode alterar o nome da máquina a qualquer momento. Aqui ele joga um plano de fundo já com essas configurações de IP privado, em qual região que você subiu a instância, que tipo de instância que é, e qual arquitetura que ela está. Você consegue subir um controlador de domínio, qualquer que você precisar você consegue subir nessa instância. É uma instância Windows completa, um Windows Standard. Você não consegue subir nela um Hyper-V, é claro. Uma instância... Ó, mas o que você precisar adicionar nela, de rules ou de features, você consegue sem problemas. Eu vou fechar aqui, a ideia era só mostrar para vocês como subir essa instância. Você viu que foi muito rápido. Eu não tinha nada pronto, a gente começou aqui do zero. Eu só tinha minha conta criada na Amazon. Então é mais fácil você criar a instância do que criar sua própria conta na Amazon. Eu vou minimizar o meu Windows aqui, deixa eu fechar essa janela. E aqui, pessoal, nós temos então a nossa instância rodando lá na Amazon. Aqui é o nosso endereço, o nosso IP público, que você consegue acessar por esse IP ou pelo DNS público, que foi a forma que a gente acessou. Ele tem algumas monitorações, CPU, disco, isso já é padrão da Amazon. Então aqui não tem quase nada porque o gráfico começou agora, né? Tráfego de rede. Aqui no status da nossa instância. As tags a gente não criou nada. Mas então era isso aí, pessoal. Eu só queria mostrar para vocês como que você cria de uma forma super rápida, super simples, uma instância Windows na Amazon que você pode utilizar para o que quiser. Eu vou fazer um próximo vídeo mostrando como que a gente faz aquela autenticação em 2 níveis que eu falei lá no início desse vídeo. Aquilo é muito importante para a segurança de vocês. Então eu vou fazer um próximo vídeo mostrando isso como funciona. Então esse foi o vídeo de Windows de AWS. Se você gostou, dê um gostei aí no vídeo. Acompanhe-nos nas redes sociais, Facebook, YouTube. O nosso blog também sempre tem novidades de cloud, várias videoaulas e outros conteúdos relacionados a cloud computing. Fique ligado. Muito obrigado.